Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar por aqui novamente. Como vocês sabem, eu adoro uma live. E já já eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Mara Paixão, que vamos falar sobre dependência emocional. Já já eu vou chamar, esperar o pessoal chegar só um pouquinho. Quem for chegando. Eu vou lendo aqui, né? Mara já tá aqui. Mara, já vou te chamar. Dá só um minutinho para o pessoal chegando. É um prazer estar aqui novamente, gente, falando de um assunto tão importante, né? Dependência emocional, com foco na violência doméstica. Como a gente tem visto tantas situações envolvendo esse tema, ele é super importante, super atual, e possivelmente alguém vai se identificar com esse assunto, com esse tópico, ou vai identificar um familiar, um amigo, alguém que esteja passando por isso sem saber que sofre de dependência emocional, tá? Eu já vou ver se eu mando o convite aqui para Mara, para a gente não demorar, para a gente... Mara, te mandei o convite, a hora que você quiser entrar, fica à vontade, tá? A gente combinou que não vamos estender de 30 minutos, porque depois fica uma live muito longa para as pessoas assistirem, né? E a gente quer que as pessoas assistam. Aê, foi. A câmera estava virada. Tá, eu percebi, mas eu sabia que você já ia vir logo, logo. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Gilmara? Para mim é um prazer estar na sua live aqui, podendo participar. Para mim é uma honra. Boa noite a todos aí, tá bom? E me sinto muito honrada, grata e alegre por estar aqui com você, tá, Gilmara? Eu que agradeço esse convite, assim, meio que correndo, né? A gente vai fazendo as coisas e a gente decide fazer e fala, vamos embora, né? Ficar esperando as melhores e perfeitas condições, a gente nunca começa nada, né? Exatamente, Porque exatamente. nunca vai ser perfeito e tudo prontinho do jeito que a gente espera, né? O negócio é ir e fazer o nosso melhor, né? Isso aí, Gilmara, não vai ser Você quer perfeito, mandar, não. você quer mandar convite para alguém enquanto a gente está abrindo aqui um pouquinho falando Vou agora? mandar aqui para alguns pessoal. É... Peraí Manda o que eu vou ir convite, porque mandando aqui. daqui a pouco você se apresenta melhor, porque eu vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. Tá bom. É que eu não quis ficar assim. Às vezes eu fico uns 3 minutinhos antes de chamar o convidado, eu fico falando, aguardando alguém chegar. Mas Aham. eu preferi chamar logo você, porque aí já fica logo de cara assim na gravação, né? Já dá para ver logo quem está convidada, quem chegou para falar sobre o assunto. Aí eu acabo preferindo fazer. Mas agradecer a você, né, de fato, por você estar aqui com a gente, por estar participando dessa live. Eu que agradeço. Então, tá entrando um pessoal aqui agora, olha. Esperar um minutinho Eu só tô para mandando aqui para os pessoal aqui. então, aí a gente vai esperando só um pouquinho o pessoal É. já acompanhar. Esse tema para você é um tema comum no seu dia a dia? Assim, você tem acompanhado as notícias ou tem estudado sobre isso? Como é que tem sido esse tema para você, Omara? Então, Gilmara, na verdade, para mim tem sido bastante comum, até por conta dos pacientes, né, da procura em terapia. Então, por incrível que pareça, essa questão de dependência emocional e principalmente, né, no sentido de relacionamento, a mulher que tem dependência emocional no relacionamento, com isso, ela acaba aceitando ser maltratada, violentada, enfim. Isso é muito comum, assim, em terapia. Mulheres que aceitam, né, viver dessa forma no relacionamento. É muito comum, a gente vê muito essa dependência emocional, mesmo fora do relacionamento. Existe muita essa dependência emocional em famílias, em amigos, então, assim, é muito comum. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o mais necessário da gente ter que falar sobre esse assunto é porque eu não vejo
Eu não vejo muito, eu estava vendo os convites para algumas pessoas aqui. Eu não vejo muitas Eu vi esse pessoas, também. eu não vejo muitas pessoas associarem. Por exemplo, tem um fato assim que me chamou muita atenção de uma moça que eu não lembro o nome, mas que há pouco tempo ela foi assassinada pelo namorado e ela tinha mandado ela tinha postado antes um pouco, ela tinha um relato de ela falando com uma amiga e ela mostrando umas fotos na academia. Só que ao mesmo tempo que ela mostrava as fotos na academia, ela relatava para essa amiga essa necessidade de permanecer com a pessoa que a maltratava e de não conseguir se livrar. Então, tipo, ela queria se livrar, ela sabia que precisava se livrar porque aquilo fazia mal a ela, mas ela não conseguia. Então, ela retornou para ele e foi buscar na academia, né, o exercício físico somente um refúgio para ela se sentir melhor dentro daquele cenário. E aquilo me chamou muita atenção. Né? E aquilo me chamou muita atenção porque, assim, ela estava tratando do corpo, estava ficando muito bonita, mas ela foi assassinada. Então, quer dizer, não adiantou, né, entre aspas, a gente falando assim, ela se preocupar somente com o corpo, porque a gente tem realmente que cuidar do corpo, mas se a mente não estiver bem, aquele processo físico, ele não vai servir para resolver essas questões emocionais. E as pessoas não pensam nisso da maneira como eu acho que deveriam pensar, né? Porque você pode ter um corpo esteticamente bonito e é muito legal, cuidar da saúde faz parte, mas se o seu emocional não estiver bom, não vai funcionar, né, Mara? Não vai resolver, porque exatamente, Gilmara. As suas questões emocionais, elas vão levar aquilo ali para uma situação muito pior do que você só tratar fisicamente. E outra coisa, né, Gilmara, você é bom, te dou até os parabéns, né? Ó, tem um dando boa noite aí, boa noite. Eu dou até os parabéns aí para você por essa live de agosto, né? Porque você vê que o número de mulheres que estão sendo violentadas pelos maridos, mortas, tem crescido. Nossa, gradativamente, né? O número de pessoas que são violentadas fisicamente, emocionalmente. E isso que você falou, até me chamou a atenção da academia, que às vezes isso é até um dos motivos, né? Que faz a mulher também manter no relacionamento, mesmo sabendo que ela está sendo maltratada nesse relacionamento. Um dos motivos que faz também ela até para permanecer é a idealização que a gente chama na psicanálise. Porque às vezes tem mulheres, Gilmara, que ela idealiza ali o homem, cria uma imagem de um homem que ela queria para ela. Então ela sabe que ele não é. Entendeu? Mas ela cria essa idealização, aquilo que ela queria para ela que ele fosse. Então ela idealiza esse homem. Aí é tipo no sentido de que ela sabe que ele não é assim, mas ela idealiza esse homem como se fosse uma pessoa maravilhosa, justamente para ela tentar manter esse relacionamento, que a gente chama até o mecanismo de defesa do ego, né? Para tentar lhe manter. Aí você não vê a prova? Tem muitas mulheres que é maltratada pelo marido e ela elogia esse marido. Você já viu isso? Sim. Ela elogia o marido para as amigas em redes sociais, né? Eu tenho até um relato que é muito impressionante. É uma cena que rodou assim, muito nas redes sociais de uma mulher machucada, tinha acabado de apanhar do marido, ela ensanguentada, aí colocaram ele no camburão, e ela começa a bater no camburão e ela pede, pelo amor de Deus, para soltarem ele, porque ele fez aquilo sem querer com ela. E que ela perdoava ele, que aí ela fica implorando para os policiais, solta ele, pelo amor de Deus, ele não vai fazer de novo, ele perdeu a cabeça só essa vez. Então, quer dizer, ela buscando ali ainda livrar ele daquela situação. Né? E a gente sabe que tem situações, né, de traumas que envolvem totalmente a infância, né, onde a mulher ela não se sente capaz de ser admirada ou de ser elogiada, né? E algumas mulheres ainda acham que merecem apanhar, né? Elas merecem apanhar
porque elas entendem que elas não têm nenhum valor, né? Muito. Crianças que crescem, por exemplo, quando os pais ou os seus tutores diretos já ficam falando na cabeça daquela criança: você não vale nada, você não vai valer nada, né? Isso. Quando você crescer, você não vai dar em coisa nenhuma, você já é um fracasso, já nasceu perdida. Então, quer dizer, são coisas que vão sendo embutidas ali na cabeça daquela criança, e a mulher, ela pensa que ela não tem valor, porque os tutores Isso. legais ou os pais disseram para ela, a maior referência dela, disse a ela que ela não presta, que ela não tem valor, e que tudo que ela faz está errado. Então, o marido que ele é acostumado a bater, né, a agredir a esposa, muitas das vezes o que ele faz, né? Você me fez fazer isso, e ela acredita que ela realmente provocou aquilo, né? Fala um pouquinho sobre isso, Mara. E isso que você está falando, eu só queria acrescentar que você tocou nesse ponto assim muito importante, sabe, Gilmara? Porque até para a psicanálise, assim, os primeiros impactos da infância é o que vai formar o adulto, os primeiros impactos. Então, assim, todos os traumas que começam na infância, tal, então, assim, para a psicanálise, o adulto que somos hoje é fruto do nosso passado. Então, querendo ou não, né, os primeiros impactos ali da criança de trauma, ela vai levar isso para a fase adulta, não adianta. Então, assim, aí o papai ali ou a mamãe começa a maltratar essa criança: você é feia, você não vale nada, você não vai ter ninguém, enfim. Tudo palavras que vai acabar com a autoestima dessa criança. Então, aí o interessante disso, Gilmara, que isso vai tudo para o inconsciente. Então, quando aquela criança se forma adulto, verdadeiramente o inconsciente dela entende que ela não vale nada, como você falou, que ela não tem valor, que ela não é merecedora. Aí o que acontece? O inconsciente dela justamente vai em busca de um parceiro que faz tudo o que o pai fazia com ela. Isso é repetição, padrão comportamental. Olha que interessante. Tem gente que não acredita nisso, né, Gilmara? Mas os fatos revelam. Aí, e isso é uma coisa que eu vejo muito em terapia. Aí eu vou perguntar à moça assim, ela está com dependência emocional, sabe que o namorado, o marido a maltrata e não consegue sair do relacionamento. E eu pergunto, e eu vou e pergunto: como é que era a sua relação com seu pai? E ela responde: era péssima, desde criança. Meu pai batia na minha mãe, meu pai me batia, eu era espancada, eu era super desvalorizada. Aí, olha aí cresceu, justamente o cérebro passa a entender que ela não é merecedora, que ela não merece as coisas boas, que ela não é importante, que ela tem que sofrer. Olha que interessante isso. Aí o inconsciente vai em busca de um parceiro que a maltrata. E tem mulheres que eu já vi, Gilmara, que ela verdadeiramente, assim, não é todas, tá? Quero ressaltar que não é todas, que muitas delas acham que ela está vivendo aquilo porque ela não merece mesmo. É o que tem para ela, né? É o que tem para ela. Então ela acaba aceitando aquela situação. Aí é onde pessoas que aceitam migalhas, né? Então, às vezes também ela cria essa dependência emocional, às vezes tentando buscar uma felicidade que ela nunca teve, tentando buscar algo que ela não alcançou ali desde a infância, enfim. Mas aí o inconsciente dela vai à procura justamente de uma pessoa que faz com ela o que os seus antepassados faziam. Olha que interessante. Aí é onde a gente aprende, né, Gilmara, romper ciclos, padrões comportamentais para a gente ter uma vida feliz, né? Porque quando o inconsciente ele guarda, né? Ele recalca tudo aquilo que ela viveu, a criança viveu, o adulto ele tenta reviver, o inconsciente faz ela reviver novamente, só que na intenção de fazer aquilo ser diferente, né? Isso. A intenção do inconsciente é que ela viva diferente, ela consiga romper aquilo. Só que a pessoa ela não busca um acompanhamento terapêutico, né? Uhum. E ela continua nessa caminhada sozinha, só que sozinha não vai conseguir.
E aí, quando você tem uma pessoa que determina, que entende que ela precisa de uma terapia, ela vai automaticamente, com a evolução do processo, né, que de tempo a tempo, não é uma base, né, cada pessoa tem um próprio tempo dentro da terapia, né, algumas pessoas começam a evoluir num pouquíssimo tempo, outras demoram 1 ano, 2 anos, é o processo de cada um, né, e eu sempre falo que a psicanálise respeita esse processo, né, É, a diferença muito grande do nosso trabalho como psicanalista é que a gente não dá ideia, não dá sugestão, não dá conselho, não interrompe isso, processos, né? exatamente. Porque o processo é exclusivo da paciente. Ela é que precisa entender o que o inconsciente dela recalcou e ela vai Isso, entrar nesse processo. Mas ela precisa estar preparada, porque vai doer, né? Vai machucar de novo e vai fazer com que ela lembre de coisas que ela já nem lembrava mais, que ela sentia dor, mas não lembrava mais qual era o motivo da dor, isso. né? E aí, quando a pessoa tenta fazer esse processo sozinha, ela vai passando ali pelo ciclo repetitivo de vários relacionamentos iguais, na mesma situação, né? Porque o inconsciente está tentando fazer diferente do que ela viveu, mas Isso, sozinha não consegue, né? isso. E aí eu fico batendo na tecla sobre a necessidade, a importância de você ter o acompanhamento terapêutico, principalmente no caso das mulheres que já vivem esse ciclo há muitos anos, porque a gente tem Isso. casos repetitivos, né? Então, assim, eu gostaria até de alertar aqui na live, reforçando com você, que mulheres com esse perfil de relacionamentos abusivos constantes, né, ao longo da Uhum. sua vida, é um start para ela entender, olha, eu preciso fazer terapia para entender por que eu não saio desse ciclo. Por que eu só troco de nome, só troco de namorado o nome, mas o perfil é o mesmo, não é? Exatamente, Porque é exatamente isso exatamente. que acontece, né, Mário? Muito, muito. E outra, né, o Gilmara, que tem muito isso, né, sobre essa questão dos padrões comportamentais, às vezes é até comum a gente ver a mulher ou a jovem, ela sofre essa violência ali no relacionamento, não consegue sair, e muitas das vezes ela está repetindo esse padrão comportamental da mãe dela. Isso também é comum. Aí ela fala: a minha mãe também era maltratada pelo meu pai. Olha que interessante isso. E na terapia, né, Gilmara, foi muito bom assim, isso aí que você falou, bem pensado, que na terapia a gente ajuda esse paciente ali para ele romper esse ciclo, que o que a mãe dela viveu é da mãe dela, não é seu, né? Então, aí é algo que a pessoa vê na terapia, ela precisa tentar romper isso, mas aí ela precisa querer estar ali, desejar a terapia e que nem, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha dependência emocional, né, no marido e tal, e ela falava que a mãe dela dizia para ela: você nunca vai ter um bom relacionamento, você nunca vai ter. E ela diz isso para ela por quê? Porque a mãe dela vivia assim também. Nunca deu certo em relacionamento. Então a mãe dela sempre falou, né? Você não vai ser feliz em relacionamento. Tem uma frase que eu gosto muito do Augusto Cury, que ele fala assim: o ferido fere. Gosto muito dos livros do Augusto Cury. E ele falou que o ferido fere. Então, essa mãe muito ferida, Curado ela. cura. Exatamente. Aí ela lançava para a filha dela, assim mesmo. Assim como eu não fui feliz de relacionamento nenhum, você também não vai ser. E ela verdadeiramente achou aquilo ali. Então, ela foi Se seguindo apropriou, aqueles né? padrões. Oi? Se apropriou, né? Isso, exatamente. E ela não dava certo com ninguém. E o último que ela ficou maltratava muito ela. Então, ali na terapia, ali eu trabalhando a autoestima dela, a segurança, o amor próprio, aí a ficha foi caindo, né? Ela foi entendendo que ela não precisa estar num relacionamento para ser feliz. Que tem mulheres que acham isso, né, Gilmara? É muito bom a gente ter pessoa. Deus me deu uma família incrível, maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, mas eu não posso estar num casamento, em um relacionamento, e achar que eu sou feliz por causa do relacionamento.
Não, eu entrei no relacionamento porque eu já sou feliz. Então foi coisa que eu fui mostrando para ela, que para ela ser feliz, ela não precisava ter um homem. Aí é onde que ela me falou, Mara, eu nem consigo ficar sozinha. Eu falei, tá vendo a sua dependência emocional? Aí ali a gente também descobriu que era também a procura do amor do pai dela, que ela nunca teve, que tem essa questão também, né? Aí, graças a Deus, assim, ela abriu os olhos, assim, o leque. De repente, ela me apareceu aqui. Mara, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? Pediu o divórcio, me separei. Eu falei, já. Né? Olha aí, e é o que você falou, né, Gilmara? A gente não dá opinião, nós não somos amigos de pacientes para dar conselho, a gente só somos uma luz, vamos botar. É uma ferramenta, né? É um canal, é uma ferramenta Exatamente, para chegar no ponto a exatamente. ponte. Exatamente, exatamente. E conforme a gente vai ali orientando, a gente vai ajudando, trabalhando amor próprio, que precisa, né, trabalhar muito isso, autoestima, e lá na infância, enfim. Aí o lindo é que a pessoa vai caindo em si. Aí a gente faz essa pessoa entender que não precisa ter um homem para você ser feliz, estar num relacionamento para ser feliz. Pelo contrário, eu já sou feliz, né? Então, assim, ela foi entendendo isso e graças a Deus hoje ela ficou bem, aí deu até tchau para mim. Não te quero mais, não. Brincando assim, né? Então, você vê, né? As nossas pacientes ficam boazinhas, aí vão logo voar, né? Eu sei como é que é isso. Isso é ótimo. Aqui, olha, vamos especificar aqui um pouquinho mais Ok. para a gente chegar exatamente no agosto lilás, que é o tema, né? Nesse mês de conscientização sobre um grande número de violência que a gente tem visto cada dia mais contra a mulher, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, é claro que a gente já está falando bastante sobre isso, mas eu queria que você trouxesse algo assim dentro desse assunto, exatamente sobre por que a mulher que está num relacionamento abusivo, numa violência, além daquilo que a gente já falou até agora, por que ela se submete de fato a estar nesse relacionamento e o que falta para que ela decida sair desse relacionamento? Uhum. Assim, ô Gilmar, eu até separei aqui para me ler, para eu poder não esquecer. Existe vários fatores, né, que faz essa mulher ela permanecer nesse relacionamento. É tanto que muitos às vezes julgam e dizem assim, nossa, mas como pode? É tão maltratada, é tão humilhada e permanece nesse relacionamento. Então tem gente que a tem até como culpada, né? Não, a culpa é sua, você não sai desse relacionamento, sendo que eu queria também ressaltar, sabe, Gilmara, que a gente sabe que é doído estar num relacionamento abusivo, onde a mulher é humilhada, mas também não é fácil sair, não é? Exatamente, não é fácil sair. Então, muitos falam, vai embora, larga esse homem. Só que também são atitudes que não é fácil, até devido a esses padrões comportamentais. E assim, existem vários motivos que faz essa mulher manter nesse casamento, né, abusivo, esse relacionamento. Uma delas é o que a gente falou, que às vezes tudo começou na infância, né? Às vezes ali a autoestima dela ali foi maltratada, o seu valor, enfim. Então ela cresceu achando, né, que ela não era merecedora, que ela não merecia o melhor, e realmente, tanto os relacionamentos, parceiros e também amizades, ela é maltratada, né? Eu já fui muito maltratada, Gilmara, em amizades. Eu já fui bastante. Eu tinha essa questão também de dependência emocional, assim, em questão de amizade. Graças a Deus, eu me libertei. Então, assim, tem vários, né, fatores que faz essa mulher manter, como a gente já falou ali do início, que começa na infância, mas tem também. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer que tem mulheres que permanecem porque às vezes tem medo
do que o parceiro cumpra, né, suas ameaças contra ela e os filhos, porque nisso tem muitas mulheres que são ameaçadas, então ela acaba tendo medo. Muitas das vezes ela permanece por causa da dependência financeira, existe isso também, por ela não trabalhar, ela depende dele, né? Aí tem essa questão que ocorre muito, é muito comum. Não sei para onde vou. Ou se for para voltar para casa da família dos pais, ela tem vergonha, porque ela saiu, então é um dos motivos que faz ela manter. E muitas das vezes porque ela foi afastada da família, dos amigos, né? E por isso ela sente vergonha. Tem também a mulher que permanece porque tem medo de ser julgada, né, de ser julgada por ter voltado para a família, então existe muito isso. E eu até anotei aqui, ó, tem mulher que acredita que precisa manter a família unida pelos filhos. Isso é muito comum, né, Gilmara? Não, eu estou aguentando tudo isso por causa dos meus filhos. Isso é comum. Ela não pensa nela, só pensa nos filhos. Então, acaba mantendo esse relacionamento abusivo, porque só pensa nos filhos. Aí, ó, e eu até botei aqui assim, ó. E outra coisa, ela também acredita que não consegue viver sozinha. Isso tem muito também, é comum. Ela acha, é tipo essa frase aqui que existe, né, Gilmara? Se tá ruim com ele, pior sem ele, né? Tem uma frase assim, ruim com ele, pior sem ele. Tá ruim com ele, mas se você separar dele vai ser pior. Então, existe muito isso. Ela tem medo de ficar sozinha devido a essa dependência. É, e tem isso também, ó, que eu anotei aqui. Confunde momentos de carinho e arrependimento com uma mudança verdadeira. Existe muito isso. Porque o abusador, ele maltrata a mulher e depois, né, ô Gilmara, ele chora pedindo perdão, não vou fazer mais. E a mulher, por tentar esse relacionamento, ela acaba acreditando que ele vai mudar. Aí ele não muda, maltrata de novo, bate de novo, aí repete de novo. Não, eu vou mudar, eu estou arrependido. E ela, por acreditar nessa mudança dele, ela acaba tentando manter esse relacionamento, né? Então esse é um dos motivos que faz a mulher ela manter nesse relacionamento, além desses problemas assim que surgiram desde a infância. Eu acho um ponto muito importante do que a gente está falando, eu acho muito sério a questão da mulher que argumenta não saber ficar sozinha, né? Isso. Porque É quando ela não comum. sabe ficar sozinha, é muito fácil ela ser o alvo de um homem que está buscando uma mulher com esse perfil, né? Porque ela é menos seletiva, ela é menos investigadora da origem deste Isso. homem, ela tem mais facilidade a aceitar uma condição vergonhosa, como ser a segunda esposa, a terceira, ou uma mulher invalidada pela própria família dele ou por ele, mas Aham. ela está naquele relacionamento a si mesmo. Então, quando a mulher ela não entende o seu valor, ela aceita que deem qualquer valor a ela, né? E quando ela não Exatamente. consegue se ver sozinha, eu acho que é um dos pontos mais graves, porque a mulher Uhum. que não sabe se autovalorizar, ela não sabe o que a faz feliz, ela não sabe o que ela gosta, Isso. ela não sabe dos prazeres que ela tem, tanto de diversão ou de realização profissional. Quando essa mulher, geralmente, ela não consegue ficar sozinha, ela está muito mais ocupada em procurar alguém para preencher esse buraco do que Isso. ela mesma se posicionar e falar, não, peraí, do que eu gosto? O que eu quero fazer? Quem eu sou nesse planeta? Quais são os meus valores? O que eu entendo sobre mim a meu respeito? Quais são as minhas qualidades e os meus defeitos, né? Eu consigo identificar, reconhecer as minhas qualidades e consigo entender o que eu posso melhorar sobre os meus defeitos. Perfeito. Porque quando você sai de um relacionamento e emenda no outro, sem conhecer a sua identidade, sem saber quem você sempre vai ser a identidade que o outro imputa em você. É. O outro exige de você, né? Você
você tem um corpo legal, mas eu gostaria que você tivesse mais carne, fosse mais cheinha. Aí ela não sabe o que é bom para ela mesma, então ela vai engordar para agradar o outro. Ou Isso ao aí. contrário, você está muito cheinha, Emagrecer eu quero que demais. você seja magrela, porque eu não gosto de mulher cheinha, eu quero uma mulher magrela. Aham. E quando ela não consegue entender quem ela de fato é e o que realmente ela gosta, ela vai se permitindo ser moldada pela outra pessoa. Então, por isso que muitas das vezes, ou quase em todos os casos, quando as mulheres saem de um relacionamento abusivo, a primeira coisa que elas dizem é: eu não sei quem eu sou, eu não sei É, mais quem. Só que muitas das vezes ela já não sabia antes de entrar no relacionamento. isso, Ela exatamente. já não sabia antes. Então, Já era ela perdida de si. ela já pensa que não sabia quem ela era durante o relacionamento, mas antes ela também não Exatamente. sabia. Porque essa necessidade que as mulheres têm, às vezes, de eu preciso de alguém para estar bem, para estar feliz, para me sentir amada, é simplesmente não se conhecer, não se amar Com primeiro, né? certeza. E as mulheres que conseguem sair do ciclo de violência, de relacionamento tóxico, e ela consegue entender o valor que ela tem, geralmente são mulheres que se tornam mais bonitas, mais bem resolvidas, mulheres que alcançam realizações profissionais, E a que gente vê terminam muito, né, faculdade, Gilmara? A né? pessoa até fala, nossa, quando estava casada não se cuidava, mas olha agora, ficou livre, está livre. Não, e é engraçado que é tão aos olhos das pessoas, né, que assim, não é difícil de entender, de ver, né? Uma mulher É, que, uma mulher que está com um homem e ela não está bonita, bem cuidada, feliz, ela vai mostrar que ela não estava quando separa. Quando separa, você fala: nossa, mas está tão bonita agora, nossa, está com um brilho nos olhos, nossa, ela está saindo, exatamente. passeando, né? E aí você tem a prova de que era a falta de amor próprio, né? E aí, esse amor próprio, como a gente estava falando antes, esse amor próprio, a falta desse amor próprio vem muitas das vezes dos traumas da infância de ter Isso, ouvido que você não tinha valor, né? E se você cresce não sabendo do seu valor, você recebe o valor de qualquer um, né? isso. Eu, às vezes eu brinco, eu falo a algumas pessoas assim, eu não sei se aí você conhece esse termo, mas um termo que eu conheço bastante assim no interior, que fala assim, terreno baldio, né? Eu não sou terreno baldio, que é aquele terreno abandonado, que tem uma Já ouvi cerca, falar. que está com uma placa de vendo e está vazio. Aí, de repente, você vai ver aquele terreno está cheio de saco de lixo, porque as pessoas Ah, acham que ali não tem nada e vai jogando lixo. Então, assim, algumas pessoas se tornam esse terreno baldio, esse terreno abandonado. Ela vai recebendo ali todo o lixo das outras pessoas, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente terminar. Eu não sei que horas tem agora, que horas tem aí, Mara? Você está conseguindo ver? Não estou conseguindo ver aqui no meu telefone. aqui para mim já é 8h34, passa rapidinho. Então, para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre a dependência emocional nas amizades. E isso é algo, ô Gilmara, que eu vivi muito, né? Eu vivi muito isso em amizades. É, porque, assim, quando a gente tem essa dependência emocional na pessoa ou em amizade, a questão é por quê? A gente tem medo de ficar só, né? A gente tem medo de ficar sozinho. Então, assim, eu já fui muito dependente emocional em amizades, que, por sinal, é muito comum, né, Gilmara? Não, tem Sim, mulheres que é maltratada, não é só em relacionamento, tem amizades também. De sim. mulheres que a humilha, caçoam dela e ela tá ali naquele ciclo de amizade e não sai. Eu já vivi isso, mas eu também já tive no meu passado relacionamento abusivo de parceiro. Eu também vivi isso, entendeu? Então, assim, na amizade, basicamente, assim, no meu caso, como muitas, é o medo de estar só, de você não ter ninguém para compartilhar suas alegrias. E no meu caso também, às vezes eu aceitava ser maltratada, zoada, humilhada. As pessoas riam da minha roupa, porque a minha família cresceu
os meus irmãos, né, tiveram que trabalhar cedo para ajudar minha mãe, que meu pai morreu, eu era muito pequena, então minha mãe com 7 filhos, meus irmãos foram trabalhar para ajudar, então assim, a gente passou muita necessidade, sabe, Gilmara? Muita mesmo. Então, às vezes, eu botava um tênis com uma meia lá no joelho, parecia que eu jogava futebol. Então, assim, as pessoas riam muito de mim, muito. Mas aí eu cresci com aquilo, eu sofria bullying na escola, minha mãe às vezes fazia minha roupa, porque não tinha, assim, condições, né? Então, eu cresci com aquilo. E hoje eu já estou com 43 anos. Mas eu já, uma adulta, hoje eu até entendo um pouco, né, que não é fácil para essa mulher sair, ela precisa sair, mas também não é fácil, porque eu vivi muito isso em amizade. Gilmar, eu era maltratada, eu era humilhada por mulheres. E eu não saía daquela amizade, eu ficava naquele ciclo, porque eu pensava assim na minha mente, Gilmara, é o que tem. Se eu sair desse relacionamento de amizade, eu não vou ter ninguém para conversar, eu não vou ter ninguém para compartilhar. Tu tá entendendo? Então eu aceitava aquela situação, e é o que você falou da importância de terapia. Eu aceitava tudo isso porque eu ainda não tinha sentado numa cadeira de terapia. Eu já adulta, entendeu? Olha que interessante. E eu aceitava aquilo, porque eu dizia para mim, é o que tem. Se eu sair, eu não tenho nada. É o que acontece com muitas mulheres em relacionamento, né? Tá ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, foi até bom você falar disso, que não é só relacionamento não, galera. É amizade também. Tem muitas mulheres vivendo isso, né, ô Gilmara? Então, eu depois, eu até teve um momento da minha vida que eu me sentia até como um largato. Qual é a pessoa que vai dar valor a um largato? Ninguém. Um largato é desprezado. Então, eu me sentia literalmente como um largato. Eu fui muito assim, maltratada mesmo e aceitava. Só que depois, até quando eu comecei a fazer terapia, eu entendia. Eu passei a entender também, não que justifica, tá, o que eu vou falar, mas eu comecei a entender também que as pessoas agiam daquela forma comigo em resposta do meu comportamento. Qual era o meu comportamento? Eu não me valorizava. É o que você falou do valor. Eu não colocava limite. Então, você pode reparar, né, Gilmara? Em relacionamento, repara só. Homens, mulheres que estão em relacionamento abusivo, com relacionamento também amizade, repara só, a pessoa não é boba. A pessoa que maltrata o outro, ela sabe com quem ela está mexendo. Ela sabe que ela pode maltratar, porque a outra pessoa não vai pôr limite. Então, era o meu caso. Não que justifica, mas eles agiam daquela forma em resposta do meu comportamento. Qual era o meu comportamento? Eu não colocava limite, eu não me valorizava. Quanto mais me maltratava, eu permanecia naquela amizade. Então, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, terapia, nossa, e eu acho que é até doído, Gilmara, na terapia, tu vai ver que quando vai cair na ficha, é uma dor. Não é? Eu fico com tanta pena. É uma dor, porque a gente fica, nossa, mas como é que eu aceitei isso tanto tempo? A ficha vai caindo e é uma dor, que às vezes vem sentimento de culpa, que aí a gente tem que trabalhar também. Menina, gente, mas como é que eu aceitei isso? Como é que eu aceitei? Porque acende a luz, né? Então, ali, o que aconteceu? Moral da história. Hoje, eu tenho o respeito das pessoas. Mas por quê, Gilmara? Eu aprendi a colocar limites. Eu aprendi que eu mereço o melhor. Nós merecemos o melhor. Então, se eu mereço o melhor, tem que me tratar bem, porque eu trato todo mundo bem. Não, peraí. Não, o ambiente que eu estou aqui, peraí, não está sendo legal para mim, então eu vou me retirar. E tem essa questão de querer agradar todo mundo, não conseguir falar não. Tudo isso eu aprendi, depois eu fui aprendendo que se uma amizade não me acrescenta, por que que eu devo estar nela? Né? Por quê? É exatamente porque não consegue ficar sozinho, né? Isso aí, que era o meu caso. E as pessoas sabem, aquele ditado assim também que fala, né? As pessoas sabem quem se metem, né? As pessoas sabem, né?
As pessoas sabem quem vai deixar, quem vai permitir, quem não sabe dizer não. Como o próprio relacionamento abusivo, o homem também sabe o perfil da mulher, né? Ele Isso, sabe que é uma mulher com exatamente. perfil submisso, uma mulher com uma crise de identidade, uma mulher que não sente, não sabe o seu valor, uma mulher que ele já sabe que é insegura. O homem já sabe o seu alvo, Com né? certeza. Por isso que eu falo sempre, quanto mais as mulheres entenderem o seu valor, se conhecerem, menos elas serão alvos para esses homens, porque É eles vão de verdade. fato procurar as mulheres que têm esse perfil, né? Parece um absurdo, mas é assim que funciona. O homem sabe aquela mulher que não vai revidar, ele sabe aquela mulher que vai suportar ser Isso. agredida sem falar para ninguém, ele sabe. Então, se a mulher, quanto mais a mulher ela se autodesenvolve, ela se reconhece, ela entende quem ela é, qual é o cenário da vida dela, os sonhos, os projetos. Até um homem que olha assim e fala, não, essa mulher aí é muito bem resolvida, não vou Isso. meter com ela não que vai dar problema, né? E Essa realmente, mulher aí, realmente. com essa mulher aí não vai dar para mim não, porque vai dar ruim, porque ela é muito bem resolvida, ela se valoriza, eu não vou conseguir fazer ela entender que ela não presta, porque ela sabe que ela presta, Isso aí. eu não vou conseguir fazer ela achar que ela é um nada, porque ela sabe que ela tem valor. Isso aí. Então, assim, o jogo acaba se invertendo. A minha mãe tá aqui na live, né? A minha mãe tá dizendo assim, a mulher Ai, tem que que ter legal, um abraço. a minha mãe tá dizendo assim, a mulher tem que Pantoca ter da filha, hein? Aí tá aqui, a mulher tem que ter autoconfiança, exatamente, a mulher tem que Muito. saber. Então, a minha voz é sempre assim, mulheres, não se preocupem tanto com o Uhum. que os homens são ou deixam de ser, o que eles vão fazer. Se preocupem com vocês, porque o processo de abuso ele vai ser rompido a partir do momento em que a mulher olhar para ela e entender o seu Isso valor. aí. Então, enquanto a mulher se nega a buscar o seu valor, ela está sendo tripudiada por outras amizades, ela está sendo tripudiada por marido abusivo e por uma série de coisas. Ela não está realizando os Exatamente. sonhos dela, ela não está sendo a melhor profissional que ela queria ser. Então, assim, é uma série de coisas que envolve esse processo Aham. de dentro para fora. E que quando acontece, muda todo o cenário. Muito, muito, E aí a Gilmara. mulher olha e fala, caramba, o que eu estava fazendo aqui? Esse aqui não é o meu lugar, né? Exatamente. Essas amizades não são para mim, esse relacionamento não é para mim, mas ela precisa primeiro entender quem ela é, o seu valor, né? Exatamente. E aí a E, gente e, entende que estão nos traumas essa coisa dela ter ouvido ou ter sentido a com rejeição também, certeza. né? E A é gente, tão bom, né, Gilmar, e é tão bom, não te cortando aí, né, rapidinho aqui, e é tão bom quando a mulher, ela passa a se conhecer, né, como você falou, ela fortalece a sua identidade, então com isso ela vai construir relacionamento saudável, né, sim, com parceiro e amizade, vai ter relacionamento saudável, porque é uma mulher que conhece a si próprio, a sua identidade está fortalecida, e por estar sim, uma identidade forte, ela não vai aceitar qualquer coisa, ela não vai não. aceitar uma amizade ou um parceiro que vai fazer sofrer, por isso essa importância, né, o Gilmara? Boa noite, meu amigo que entrou aí na live, meu amigo querido que me acompanha aqui nas Boa redes. noite. Tempão, obrigada por estar aqui com a gente. A mulher, quando ela está fortalecida, ela sabe dizer não, ela sabe impor Isso, limite, ela sabe quem ela é, não precisa ser desvalorizada por outra pessoa. Às vezes, até quando alguém tenta desvalorizar, a mulher já está tão preparada que ela diz: olha, não vai adiantar você dizer. exatamente. Eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou bem resolvida, eu sei Né? que eu sou profissional E é competente. libertador, né, Gilmar? Ai, a gente se sente assim, se sente grande, livre. Nossa! Com certeza. Ô, Aí, ó, Mara, escreveram aí. deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá no Instagram, ela Araújo. Deixa eu ver aqui. Vou botar o óculos, porque a minha idade já não permite mais eu ler. É, eu também. Uma mulher, quando busca o autoconhecimento, alcança a maturidade emocional, define seus limites e não depende da aprovação alheia. Maravilhoso esse tema. Muito Perfeito. obrigada. Muito obrigada, Eli, por essas palavras aqui, por contribuir, tá? Quem acompanhou aqui a live,
depois que eu publicar, porque eu já vou finalizar ela já, até porque daqui a pouco o Instagram derruba, né? Eu vou Isso. salvar aqui. Quem entrou agora no final, assim que eu acabar de postar, volta a comentar lá e a curtir, porque esse comentário que foi colocado aqui na live, infelizmente, não fica registrado junto para ir para a postagem, né? Então, se você está aí me ouvindo, você acabou de fazer esse comentário assim, enriquecedor para a nossa live, assim que eu postar, escreve lá na postagem, tá bom? Assim que eu fizer aqui o lançamento da live lá no Instagram. Mara, resume para mim quem é Mara, porque quem não estava no começo pode estar no final. Resume para mim quem é a Mara Paixão. Então, amar a paixão, primeiramente, que é o que eu falo para todo mundo quando me pergunta, eu tenho uma marca registrada em mim, que é alegria. A alegria é meu nome, né? Então, Mara Paixão, para começar, é a alegria. Pensa numa pessoa de bom humor, Gilmara, sou eu. Tudo tá bom para mim, tá ótimo. Bom. Né? Então, assim, a alegria é a Mara, é a minha marca registrada. Mas também eu sou casada, né? Vou fazer 18 anos, tenho uma filha de 13 anos, sou mãe atípica, tenho um filho autista, sou cristã desde que nasci, levo o amor de Deus nas igrejas também, prego a palavra, palestro para as mulheres. Atualmente eu sou psicanalista e trabalho também com terapia de grupo, com mulheres e mulheres atípicas também. E agora, em setembro, estarei lançando meu livro Aliançada, que conta um pouco da minha história. Eu vi a capa, tá lindíssima. Você tá com algum aí nas mãos, não? Não, porque eu só vou adquirir no dia do lançamento, que é 26 de setembro. Mas aí depois vamos começar a vender aí. O meu já lançou, mas eu não pude estar no lançamento do meu próprio livro, porque era longe, eu não pude ir. Então Poxa, depois eu vou fazer um vídeo para mostrar aqui, depois da live eu vou gravar um vídeo que para falar sobre o lindo! livro. E tem Mulheres como adquirir ele, então? Você tem livro aí para vender? tem. Onde você mora mesmo? Eu sou de Parada Angélica, Duque de Caxias. Tu é de longe ou não? Eu sou do interior do Rio, mas é fácil fazer chegar para você pelo Nossa, é correio, sem longe, problema hein? nenhum. Hã? Mas é fácil de chegar para você aí pelo correio. Não, tem como. Não, vou adquirir para eu ler. Vou adquirir para eu ler. Que pensa, né, Gilmara? E Parabéns. depois eu compro o seu para te ajudar para a gente se fortalecer, porque é assim que deve Com ser, né? certeza. Com Sermos certeza. unidas. Nossa, você é do interior do Rio? Longe, né? Que lugar? Pro lado de Vassouras, Paracambi, Vassouras. Eu não conheço, mas a minha mãe, ela era de Vassoura. Minha família, muitos irmãos meus nasceu lá em Vassoura. Então É perto aqui de longe. mim. É perto aqui de mim. Eu moro em Gero Paulo de Frontin, que fica entre Paracambi e Mendes. Mendes já é seguindo para Vassouras, né? É Bem subindo. longe. Eu moro Então bem não no deu meio. para você ir Eu no moro... lançamento. Não fui, mas eu vou fazer o meu lançamento dia 26 de setembro. Não, isso aí. Não, engraçado que vai ser no mesmo dia do meu. Exatamente. Nossa, legal, que bacana, hein? Olha, se você aceitar o convite, vamos falar depois, né? Fazer uma outra live sobre mães atípicas e como é Com importante certeza, para mim é o um prazer. acompanhamento terapêutico para as mães Isso. atípicas, tá? Vamos levantar essa situação depois numa outra live, tá bom? E vamos ver se a gente consegue alinhar alguns projetos que a gente tenha para fazer uma Vamos coisa sim, Gilmara. tá bom? E outra coisa, quero te dar os parabéns também, porque você é muito inteligente. Muito Muito inteligente. obrigada. Tem muito conteúdo bom aí para passar. E você é muito gentil, aceitou de imediato, numa boa. Nada, tamo aí. Já falou, vamos sim, já topei, que legal, adoro gente assim bem resolvida que fala, vamos embora. Bom. Só vamos, né? Já vi que o tema é bom, já vi que é possível, já vi que vai ser uma ideia legal, então só vamos embora, né? Não, quando precisar, eu tô aqui, é só chamar. Eu vou lançar uma mentoria junto, porque esse livro fala de dependência emocional sob o olhar da psicanálise. Nossa, legal. E eu falo sobre uma mentoria, que é a mentoria RDE, que a gente vai falar lá no dia do lançamento. É uma mentoria que eu tenho que lançar a partir
de setembro. Aí no livro eu já dei uma pincelada nela, que fala exatamente Legal. sobre o processo de pessoas que não querem fazer, não acreditam imediatamente numa terapia, mas querem algumas ferramentas mais imediatas para entender o seu processo emocional. Então a mentoria vai fazer você destravar, romper e Nossa, muito evoluir. bom. Por isso que é RDE. É para realmente romper, destravar e evoluir, para você entender e depois você escolhe se quer estar profundamente numa terapia ou não. Mas Uhum, para tirar um legal. pouco dessa coisa de eu não acredito na terapia, se vai dar certo, eu estou com medo. Então a mentoria ela vem como uma pré-anúncio de uma terapia. Mas aí vai depender Aham. de como a pessoa vai se sentir e vai evoluir dentro da mentoria, entendeu? Eu vou lançar em setembro também. Poxa, legal, que no caso, assim, a mentoria você já entrega conteúdo também ali para as Sim. pessoas. A mentoria Perfeito. vai acontecer por um mês, vai ser um encontro por chamada de vídeo por semana e mais o meu acompanhamento e monitoria nos outros dias. Nossa, legal. E a mentoria vai ser individual ou em grupo? Vai ser individual e talvez eu faça alguma em grupo, mas eu acho que vai ser mais legal se for individual. Uhum. Pô, show de bola. Muito bom, Gilmara. Deus te abençoe aí nesse novo projeto. E vai Muito ser benção, obrigada. porque inteligência você tem bastante. Muito obrigada por ter participado. Vamos terminar essa Eu que live antes que agradeço. ela seja derrubada pelo Instagram. É, Tá? E você obrigada, tá? me Oi? ajuda a divulgar, depois que eu postar, me ajuda a divulgar para as pessoas irem lá curtir a live, Pode porque aí deixar, eu vou mandar pro pessoal. Vou mandar aqui. eu vou marcar você. Então é para todo mundo que te conhece também poder ver a live que você Isso, participou, beleza. Pode sim, pode tá marcar bom? aí. Ó, um beijo enorme, obrigado a todo mundo que esteve aqui, quem vai assistir essa live Obrigada, depois dela gente. ser postada. Mara, muito obrigada. Você é muito gentil, adorei falar com você. Muito obrigada, Obrigada. Eu que tá? agradeço, tá? Pela oportunidade. Eu que agradeço muito, Um muito obrigada, beijão. tá? Tenha uma noite abençoada e a gente Você vai também. continuar se falando que tem muita coisa pra Com gente fazer junto certeza. ainda, tá? Tamo junto aí, tá? Uma Ó, noite extraordinária para você também. Boa noite, beijo, pessoal. gente. Beijo, Tchau, Mara. Fica tchau. com Deus. Tchau. Tchau. Tentar salvar essa live, gente. Que eu não sei se eu consigo salvar essa live. Oh, meu Deus. Vamos lá.